Existem três espécies de elefantes: o elefante africano, o elefante asiático e elefante da floresta. Os elefantes têm uma incrível memória e podem lembrar de locais de água e comida mesmo após muitos anos. Eles são conhecidos por sua inteligência e são capazes de resolver problemas complexos. Os elefantes usam suas orelhas grandes para regular a temperatura do corpo. Eles são animais sociais e vivem em grupos liderados por uma fêmea mais velha. Um elefante adulto pode consumir até 150 quilos de comida em um único dia. Elefantes têm uma gestação que dura cerca de 22 meses, a mais longa de todos os mamíferos terrestres. Eles têm um complexo sistema de comunicação que inclui vocalizações de baixa frequência, infrassons e até mesmo vibrações na terra. A pele dos elefantes é muito sensível e pode sentir até mesmo a menor picada de inseto. Suas presas são, na verdade, dentes incisivos alongados e são usadas para cavar, defender-se e se alimentar. As presas de um elefante são os segundos incisivos superiores. As presas crescem continuamente. As de um adulto médio crescem aproximadamente 15 centímetros por ano. Além disso, são utilizadas para marcar as árvores, para demarcar o território e ocasionalmente como armas. Tal como os humanos, que são tipicamente destros, os elefantes são ou destros ou canhotos. A presa dominante, chamada a presa mestra, é em geral mais curta e mais arredondada na ponta por causa do uso. Tanto os machos como as fêmeas dos elefantes africanos têm grandes presas que podem chegar até acima dos 3 metros em comprimento e pesar mais de 90 quilos. Na espécie asiática, só os machos têm presas grandes. As fêmeas asiáticas têm presas que são ou muito pequenas ou que são simplesmente inexistentes. Os machos asiáticos podem ter presas tão longas como os machos africanos, mas são normalmente mais finas e leves. A presa registrada mais pesada era de 39 quilos. A presa de ambas as espécies é constituída principalmente de fosfato de cálcio na forma de apatite. Como um tecido vivo, é relativamente macia, e a presa, também chamada de marfim, é apreciada por artistas pela sua esculturabilidade. A procura de marfim de elefante tem sido uma das razões para o declínio dramático da população mundial de elefantes. Os dentes dos elefantes são muito diferentes dos dentes da maior parte dos mamíferos. Durante a sua vida, eles têm normalmente 28 dentes. São eles os 2 incisivos superiores, que são as presas, os precursores de leite das presas, 12 pré-molares, 3 em cada lado de cada maxilar, 12 molares, 3 em cada lado de cada maxilar. Ao contrário da maior parte dos mamíferos, que desenvolvem dentes de leite e depois os substituem pelos dentes adultos permanentes,
Os elefantes têm ciclos de rotação de dentes durante a vida toda. Passado um ano, as presas são permanentes, mas os molares são substituídos 6 vezes durante a vida média de um elefante. Os dentes não irrompem dos maxilares verticalmente como os dentes humanos. Em vez disso, eles têm uma progressão horizontal, como um tapete rolante. Os novos dentes crescem na parte de trás da boca, empurrando dentes mais velhos para a frente, onde eles se gastam com o uso e os restos caem. Quando um elefante se torna velho, os últimos dentes ficam gastos e o elefante tem de comer apenas comida muito macia. Elefantes muito velhos frequentemente passam os últimos anos exclusivamente em zonas pantanosas, onde conseguem encontrar folhas de relva molhada e macia. Por fim, quando os últimos dentes caem, os elefantes não conseguem comer e morrem de fome. Se não fosse pelo desgaste dos dentes, o metabolismo dos elefantes permitir-lhes-ia viver muito mais tempo. Como cada vez mais habitat é destruído, o território dos elefantes torna-se cada vez mais pequeno. Os mais velhos já não têm oportunidade de procurar comida mais apropriada e, por isso, morrem de fome mais novos. Elefantes são conhecidos por sua empatia e cuidado com outros membros do grupo, incluindo aqueles que estejam doentes ou feridos. Eles têm uma audição muito aguçada e podem ouvir sons a longas distâncias, incluindo infrassons que são inaudíveis para os humanos. Eles usam suas trombas para beber água, pegar alimentos, se cumprimentar e se comunicar. A tromba é uma fusão de nariz e lábio superior alongado e especializado para se tornar o apêndice mais importante e versátil de um elefante. A ponta da tromba dos elefantes africanos está equipada com 2 protuberâncias parecidas com dedos, enquanto os elefantes asiáticos têm apenas uma destas. Segundo os biologistas, a tromba do elefante pode ter cerca de 40.000 músculos individuais, o que a faz sensível o suficiente para pegar numa única folha de relva, mas ao mesmo tempo forte o suficiente para arrancar os ramos de uma árvore. Algumas fontes indicam que o número correto de músculos na tromba de um elefante é mais perto de 100.000. A maior parte dos herbívoros, comedores de plantas como o elefante, possuem dentes adaptados a cortar e arrancar plantas. Porém, à exceção dos muitos jovens ou doentes, os elefantes usam sempre a tromba para arrancar a comida e levá-la até a boca. Eles pastam relva ou dirigem-se às árvores para pegarem folhas, frutos ou ramos inteiros. Se a comida desejada se encontrar alta demais, o elefante enrola sua tromba no tronco ou ramo e sacode até a comida se soltar, ou, às vezes, simplesmente derruba completamente a árvore. O volume disponível da narina dos elefantes pode aumentar em até 64% acima da capacidade original da tromba de cerca de 5 litros enquanto bebe. A tromba serve também para dar ao elefante um sentido muito apurado de cheiro, levantando a tromba no ar e movimentando-a para um lado e para o outro, como um periscópio. O elefante assim consegue determinar a localização de amigos, inimigos ou fontes de comida. Elefantes conhecidos cumprimentam-se enrolando as trombas como se fosse um apertar de mãos.
Eles também a usam enquanto brincam, para acariciar durante a corte ou em interações entre mãe e filhos, e para demonstrações de força. As pegadas de elefantes podem ser usadas para identificar indivíduos, já que cada elefante tem um padrão único em suas solas. Elefantes são herbívoros e se alimentam principalmente de folhas, cascas, frutas e grama. O peso de um elefante adulto pode variar de 2.000 a 6.000 quilos, dependendo da espécie. Eles amam tomar banho e se refrescar na água, principalmente em dias quentes. Eles têm um forte senso de olfato e podem sentir o cheiro da água a grandes distâncias. Eles têm a capacidade de reconhecer a voz de outros elefantes, mesmo após anos sem se encontrar. A altura média dos elefantes é de 4 metros e eles podem levantar até 10 toneladas. Os elefantes africanos têm orelhas maiores em comparação com os elefantes asiáticos. Elefantes são essenciais para o ecossistema, pois ajudam a moldar o habitat e dispersar sementes de plantas. Em algumas culturas africanas, os elefantes são símbolos de poder e respeito. Eles usam a lama como protetor solar para sua pele sensível. Elefantes têm excelente memória espacial e podem lembrar de rotas de migração por longas distâncias. Elefantes são pilares de suas comunidades, ajudando a manter a coesão social e transmitir conhecimento entre os membros do grupo. Em cativeiro, os elefantes podem desenvolver estereotipias, comportamentos repetitivos devido ao estresse e tédio. Elefantes são capazes de reconhecer-se no espelho, o que indica um certo nível de autoconsciência. Eles são capazes de usar ferramentas como galhos para coçar-se ou deslocar obstáculos. Eles são capazes de correr a uma velocidade de até 40 km por hora. Eles têm padrões de sono curtos e podem passar várias horas por dia dormindo. Elefantes têm uma capacidade excepcional de se adaptar a diferentes ambientes, desde florestas tropicais até savanas áridas. Elefantes têm uma vida social rica, com laços familiares fortes e hierarquias bem definidas. Eles têm o segundo maior cérebro entre os mamíferos terrestres, superado apenas pelo cérebro dos cetáceos. Elefantes africanos machos passam por um período conhecido como musth, quando seus níveis de testosterona aumentam significativamente. Nesse período, seu comportamento fica mais agressivo, acompanhado de um forte aumento nos níveis hormonais. Eles têm uma incrível habilidade de pintura, podendo segurar pincéis com suas trombas e criar obras de arte. Eles têm uma marcha característica chamada andar de elefante, onde movem as pernas dianteiras e traseiras do mesmo lado simultaneamente.
Essa marcha é silenciosa, eles conseguem se mover sem fazer barulho, mesmo em terrenos acidentados. Eles são capazes de sentir vibrações sísmicas através de suas patas, o que lhes permite detectar o perigo a longas distâncias. Eles têm um comportamento de luto pela perda de um membro do grupo, demonstrando tristeza.